Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 3, a epifania humana? Bom, antes de eu começar, eu já vou avisar que esse capítulo vai ter parte 3, tá? Não consegui dar conta de todo o conteúdo na segunda parte. Então a gente ainda vai ter mais uma parte da epifania humana. E se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. E como vocês sabem, desde a semana passada, aliás, a primeira parte já foi bem longa, então eu que tenho precisado, né, dividir em mais partes para ir absorvendo os conteúdos e tornando os conteúdos mais palatáveis, né, para nossa reflexão, para nossa discussão futura e quem quiser comentar, né? Então é por isso que eu leio o capítulo todo, mas aí eu vou dividindo conforme eu acredito, tá, gente? Lógico, não tem nada muito certo, que eu vou dando conta dos conteúdos e que a gente consegue encerrar determinada parte com uma reflexão que fica aí para a semana para vocês, tá bom? Então esse é o meu intuito e vamos lá, né? Nesse trecho, o autor ele traz já alguns estudos, lembra? Vamos só relembrar um pouquinho lá, né? A epifania humana, a primeira parte, ele tá falando sobre a questão da mente, da consciência humana, tal, e a gente conclui falando lá sobre o teste de computador, né, que olha, né, que responde por padrões sociais. Então, na verdade, a gente, teoricamente, tá, o que o autor nos propõe, a gente não precisaria de uma consciência específica, mas sim de compreender os padrões sociais e agir de acordo com eles. Então, não interessa quem a gente é, mas sim o que pensam de nós. E aí ele vai trazer agora alguns estudos feitos com os animais para mostrar, né, que esses estudos que mostram que os animais teriam sim algum tipo de consciência, mas que isso é refutado pelos céticos. Então o próprio autor fala, né, e um trecho que eu vou ler para vocês, ele vai falar, né, sobre isso. Mas isso não convence aos céticos, né, aquelas pessoas que não acreditam que os animais possam ter emoções, sentimentos e consciência. E então eu já vou ler o primeiro trecho para vocês. Na verdade, vou falar primeiro do começo desse trecho que ele fala a deprimente vida dos ratinhos de laboratório. Então ele traz um estudo que eles colocam os ratinhos do laboratório em dois ratinhos, dois tubos, com água, e deixam eles lá e observam quanto tempo eles lutam para sair da água. Em geral, são 15 minutos. Aí o que eles fazem? Eles repetem o teste, só que eles pegam um dos ratinhos e tira com 14 minutos. Aí tira esse ratinho com 14 minutos, um minuto antes dele desistir, né, de ficar só boiando, e pega, esquenta ele, alimenta, deixa ele bem acolhido. E aí coloca ele lá de novo. Aí esse tempo de 14 minutos vai para 20 minutos. Então, os estudos querem perceber o que fez esse ratinho, né, mudar de comportamento, de que 15 minutos antes ele desistiria, mas como ele foi acolhido antes dele desistir, ele luta por mais 6 minutos. O que muda lá no cérebro dele? E é assim que são desenvolvidas as drogas bioquímicas. Lembra daquele ajuste para a felicidade, aqueles remedinhos antidepressivos? São feitos dessa forma. Então, eles vão estudando o que está mudando lá no cérebro do rato para ele ter mais ânimo. E isso, gente, como tudo na ciência, é tentativa e erro. E nesse sentido, os ratinhos vão sendo sacrificados, né? Em nome da ciência. Então, por isso, a deprimente vida dos ratos de laboratório. E aí ele vai trazer também um outro estudo e assim, não vale só dizer, então, que tem consciência. Como que esse ratinho luta mais? Então quer dizer que ele está consciente, ele tem mais esperança porque ele foi salvo da primeira vez? Então não bastaria só perceber-se consciente, mas ter autoconsciência. Eles vão trazer um estudo de um chimpanzé chamado Santino,
que tacava pedra nos visitantes e como ele planeja isso. Aí esse aqui eu vou ler o trecho para vocês se localizarem nessa historinha. Vamos lá. Contudo, é impossível provar isso definitivamente, porque não importa o quão sofisticado seja o comportamento exibido por um animal, os céticos sempre poderão alegar que ele resulta de algoritmos inconscientes em seu cérebro e não de imagens conscientes em sua mente, né? Para ilustrar esse problema, considere o caso de Santino, um chimpanzé macho do zoológico de Furuvik, na Suécia. Para amenizar o tédio em seus domínios, Santino desenvolveu um excitante hobby: jogar pedras nos visitantes. Esse ato em si mesmo não é excepcional. Chimpanzés enraivecidos frequentemente fazem lançamentos de pedras, paus e excremento. No entanto, Santino planejou previamente suas ações. Pela manhã, bem cedo, muito antes do zoo abrir para os visitantes, Santino juntou os projéteis, né, ou seja, as pedras, os empilhou e sem demonstrar nenhum sinal de raiva. Guias e visitantes logo aprenderam a se acautelar contra ele, especialmente se ele estivesse em cima da sua pilha de pedras. Assim, o animal tinha cada vez mais dificuldade de localizar os alvos. Em maio de 2010, Santino reagiu com uma nova estratégia. De manhã cedo, ele tirou fardos de palha da área onde ele dormia e os colocou junto ao muro, onde comumente os visitantes se agrupavam para olhar os chimpanzés. Depois disso, reuniu pedras e as escondeu debaixo da palha. Cerca de 1 hora depois, quando os primeiros visitantes se aproximaram, Santino ostentava calma, sem sinais de irritação ou agressão. Somente quando suas vítimas estavam em seu raio de alcance é que Santino, de súbito, tirou as pedras de seu esconderijo e bombardeou os humanos, que debandaram para todas as direções. No verão de 2012, Santino acelerou a corrida armamentista, escondendo pedras não apenas sobre os fardos de palha, mas também em troncos de árvore, em construções e em qualquer outro lugar utilizável como esconderijo. Então, olha, como esse chimpanzé planejou as suas ações, mas mesmo assim, né, eu continuo. Mas nem mesmo Santino satisfaz os céticos. Como podemos ter certeza de que às 7 horas da manhã, quando vai catar pedras aqui e ali, ele esteja imaginando como vai ser divertido bombardear os visitantes humanos ao meio-dia? Então, assim, para os céticos, eles podem continuar sempre alegando isso. Será que é mesmo consciente do chimpanzé? Ou será que são reações biológicas não conscientes, né? Como se fosse algum movimento que não seja voluntário, de nossa vontade, que sejam movimentos involuntários. Então, sempre vai ter essas questões, né? Aí ele também conta um pouquinho da história do cavalo Hans, o Esperto. O Hans, ele vive lá no começo da década de 1900 e é um cavalo, gente, eu não sei, né? A pessoa confessando a idade. Mas eu tenho a impressão de já ter visto, quando ele conta aqui a história, alguma cena desse cavalo numa cenas que passavam há muito tempo atrás no SBT, que falava: isso é incrível. Não sei se alguém que assiste esse canal lembra desse quadro, né, que chamava Isso é Incrível. E esse cavalo, o que ele fazia? Ele compreendia a linguagem. E aí você perguntava para ele, né? Hans, quanto que é 4 vezes 3? Aí ele batia a patinha até chegar a 12. E aí, em 1904, uma junta, né, de estudiosos e tal, falaram que isso era uma fraude, né? Que não era possível um cavalo entender de matemática. E aí não tinha, assim, nenhuma prova contundente, mas eles definiram que isso era uma fraude. E em 1907, um psicólogo vai estudar o caso do Hans, e aí ele fala: não, isso não é uma fraude, é que o Hans,
Não é que ele era um gênio matemático, mas é que ele entendia as expressões e as emoções humanas. Aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eles trazem falando disso. Descobriu-se que Hans obtinha as respostas certas acompanhando atentamente a linguagem corporal e a expressão facial dos seus interlocutores. Então, diz que ele ia batendo a patinha e conforme a tensão ia aumentando, ele sabia que ele estava chegando mais próximo do número certo. E aí, quando ele parava, que ele via que relaxava todo mundo, ele sabia que ele tinha acertado. Aí, continuo lendo o trecho para vocês. Hans era dotado dessa capacidade porque os cavalos normalmente se comunicam entre si por meio da linguagem corporal. Contudo, o que é notável no que diz respeito a esse animal é que ele pôde usar esse método para decifrar as emoções e intenções não só dos seus camaradas cavalos, mas também dos não familiares humanos. Então, o que tornava o cavalo incrível não era essa questão dele saber que 3 vezes 4 era 12, mas sim ele lê, né, a expressão corporal dos humanos. E aí ele fala que o autor, né? Então a gente às vezes fica comparando os animais com os humanos, e aí a gente subestima as capacidades dos animais, né? Ele traz essa questão pra gente. E, né, como eu falo, ele mesmo já faz as próprias reflexões dele, então ele mesmo já fala: se os animais são assim tão espertos, por que os cavalos não atrelam os humanos? Por que os ratinhos não usam os humanos no laboratório? Ou por que os golfinhos não fazem os humanos pular nas argolas? Então, retirada todas essas noções exageradas de superioridade do Homo sapiens, e que ele não vive o mundo à parte dos outros animais, né? A gente está aqui, a gente coexiste no mesmo ecossistema, o que nos leva então a ter essa dada superioridade, né? Então aí eu vou ler para vocês mais um trechinho que vai falar sobre isso. Então, poderia ser a inteligência e a produção de ferramentas? Sim, né? Tem vários estudos. Eu estava lendo isso e lembrei de um vídeo que eu assisti, acho que ainda no ensino médio, que falava, né, que é a capacidade de pensar e esse movimento de pinça, né, que seria o que nos separaria dos outros animais. E aí já existem vários outros estudos, né, e que complementam, né, essa ideia. E não só isso, porque existe sim animais que demonstram inteligência, já tem estudos sobre isso, e sim, eles também produzem ferramentas, né, não tão sofisticadas quanto os humanos, mas tem uma produção de ferramentas. Mas seria isso que justificaria a nossa dominação do planeta, né, que o ser humano seja hoje o animal que domina o planeta? Então ele vai trazer a resposta, tá? Vou ler para vocês agora. Em vez disso, o fator crucial de nossa conquista do mundo foi a nossa capacidade de conectar muitos humanos uns com os outros. Hoje dominamos completamente o planeta não porque o indivíduo humano seja muito mais esperto ou mais ágil do que um indivíduo chimpanzé ou lobo, e sim porque o Homo sapiens é a única espécie na Terra capaz de uma cooperação flexível. E em grande escala, inteligência e fabricação de ferramentas foram obviamente muito importantes. Porém, se os humanos não tivessem aprendido a cooperar com flexibilidade e em grande escala, nossos cérebros astutos e nossas mãos ágeis ainda estariam quebrando lascas de pedra e não átomos de urânio. Se a cooperação é a chave, como então as formigas e as abelhas não chegaram antes de nós à bomba nuclear, mesmo tendo aprendido a cooperar em escala maciça milhões de anos antes do que os humanos? Porque a sua cooperação não é flexível, né? Então, embora as abelhas e as formigas, se a sociedade dela seja organizada de muitos insetos, né, muitos indivíduos, ela não é flexível. Uma rainha será sempre uma rainha, uma formiga operária será sempre uma operária. Não tem essa mobilidade, então não é possível, né, elas se organizarem de formas diferente do Homo sapiens, que ele tem essa cooperação flexível. Então ele vive uma determinada realidade e aí se eles se organizam e cooperam entre si, eles podem mudar essa própria realidade. E aí eu
continuo, né? Outros mamíferos sociais, eles falam, né? O autor traz, como elefantes e chimpanzés, também cooperam entre si, só que eles cooperam no âmbito da intimidade, né? Então, vou cooperar com aquele macaco, mas eu o conheço, o que ele faz? Então, ele só ajuda o outro macaco se ele tiver um nível de intimidade. E isso, o que acontece? Limita a pequenos grupos. Até nos humanos, né? A gente viu, se eu não me engano, lá no livro do Poder do Hábito, que a gente só pode se organizar em pequenos grupos de até 150 pessoas. Passou disso, a nossa mente já não consegue, né, ter mais do que isso na nossa rede social. Mas com o advento da internet e outras ferramentas, a gente consegue sim ter acesso a mais pessoas, mas não significa que tem esse nível de intimidade como os chimpanzés falam, né, os pequenos grupos. Então a gente é capaz de articular muito mais pessoas, não necessariamente tendo essa intimidade, né? Então isso é bem complexo, né, gente? Aí eu vou ler para vocês mais um trechinho. Por tudo o que sabemos, somente os sapiens são capazes de cooperar de modos muito flexíveis e com um grande número de estranhos. Essa capacidade concreta, e não uma alma eterna ou algum tipo único de consciência, explica o nosso domínio sobre a Terra. Então, o autor, ele traz aqui, né, porque ele, lá na parte 1 a gente vê essa questão dele falar sobre alma e consciência, mas ele acredita que não seja isso que nos diferencie, mas sim essa nossa cooperação. Aí continuo lendo esse trecho. A história provê uma ampla evidência para a importância crucial de uma cooperação em larga escala. Quase invariavelmente, a vitória vai para aqueles que cooperam melhor. Não só nas lutas entre Homo sapiens e outros animais, como também em conflitos entre diferentes grupos humanos. Assim, Roma conquistou a Grécia, não porque os romanos tivessem cérebros maiores ou técnicas mais efetivas na fabricação de ferramentas, e sim porque eram capazes de cooperar mais eficazmente. Em meio à história, exércitos disciplinados derrotaram com facilidade hordas desorganizadas, e elites unificadas dominaram massas desordenadas. Em 1914, por exemplo, 3 milhões de nobres, oficiais e homens de negócios russos agiam como senhores de 180 milhões de camponeses e trabalhadores. A elite russa sabia como cooperar em defesa de seus interesses comuns, enquanto 180 milhões de trabalhadores eram incapazes de se mobilizar com eficácia. De fato, grande parte dos esforços da elite concentrava-se em assegurar que aquelas pessoas no fundo da pirâmide jamais aprendessem a cooperar. Então, gente, qualquer coincidência com a nossa realidade atual, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então a gente continua. Ele traz aqui como exemplo, né, a Rússia de 1914. E a gente sabe que eles ainda vivem sobre essa forma, mas não só a Rússia, né, gente? Todos os lugares, né? Existe uma elite que é uma minoria que domina uma grande massa. Por quê? Porque essa massa é desorganizada. Ela não sabe se organizar e lutar por seus direitos. Mas por quê? Porque eles garantem que a gente não aprenda a fazer isso. E como a gente não aprende? Com um sistema educacional falido, né? A gente tem uma educação que não educa, né? Que não educa para a vida, né? Para as coisas. Então a gente tem uma educação baseada em conteúdo, em conhecimentos, inclusive alguns que já estão até ultrapassados, e aí a gente não prepara as crianças e os adolescentes, né, para trabalhar em equipe, para educação financeira, para ter uma sociedade sustentável, preservar o meio ambiente. A gente tem sim, tá? Lógico, jamais a gente pode generalizar e desqualificar ações efetivas. Então tem sim algumas escolas, alguns lugares que garantem, sim, mas quando eu digo a educação, eu digo o sistema. O sistema educacional, ele ainda não garante essa educação transformadora, né?
da sociedade, essa educação que faz a sociedade se movimentar com mobilidade e cooperar de forma eficaz entre si. A gente vive ainda essa cultura da escassez, em que angu pouco o meu primeiro, né? Então é bem complicado. Algumas comunidades se organizam de uma maneira mais cooperativa, sim, mas a grande maioria não. Então, aí, pensando sobre isso, eu lembrei do livro que eu li, né, do Martin Luther King, a biografia dele. E aí, como que eles fazem isso, né? A gente sabe que a gente é maioria, mas tem uma minoria aí muito barulhenta, né? Que não nos deixa, né, nos manifestar. Então, a grande maioria não se manifesta, né? A grande maioria, ela é honesta, ela trabalha, ela faz, mas ela não se manifesta. E aí, nos dividem em minorias, né? A gente é subdividido em minorias, mas se a gente se juntasse, se a luta fosse, né? E isso tem, né? Na história a gente vai ver várias questões, não é uma luta de negros contra brancos, de mulheres contra homens, ou do grupo LGBT contra a sociedade machista, não é uma questão assim de minoria, é uma questão de classe, é uma questão da massa trabalhadora, né, dos pobres contra os ricos. Mas eu acho que esse contra também não é mais. A gente deveria ter uma sociedade cooperativa, mas como a gente se organiza para superar essas questões? A gente poderia se organizar se a gente tivesse mais informação. Não, informação hoje tem muita, mas eu digo mais organização mesmo, e isso poderia vir por meio da educação. E aí, lá no livro dele, ele mesmo traz uma passagem, né, que ele começa lutando pelos direitos civis dos negros, sim, mas ele logo compreende que é para além, né, disso, é uma questão mesmo social, uma questão da condição de pobre, né, da condição da pobreza que nos leva a perder, né, a ter os nossos direitos civis violados. E aí, lá no livro mesmo, ele já fala do Malcolm X, né, que lutava pelo poder negro. Então, a intenção era que os negros se sobrepujassem sobre os brancos. E a ideia de Martin Luther King não, era uma ideia de união, de que brancos e negros poderiam compartilhar espaços com igualdade. Então, é muito interessante, porque aí não é só as minorias, mas as minorias ainda se subdividem em outros grupos, porque alguns querem mais poder do que os outros. Então, as relações humanas são muito complexas, né, gente? Então, eu deixo vocês aí. Esse é o nosso final dessa parte 2. Eu deixo vocês com essa reflexão, né, de como uma elite, né, se organiza e ela domina uma maioria de uma massa trabalhadora porque não consegue se organizar eficazmente para mudar a sua realidade. Essa é a nossa reflexão da semana. E aí, semana que vem, a gente vem para a parte 3 e finaliza, né, o terceiro capítulo, a Epifania Humana. Um beijo para vocês, ótima semana e até lá!